E no lançamento oblíquo, então, como eu falei que essa aula aqui tinha o título de Angry Birds, nós temos ali o passarinho que vai ser lançado na construção. E nesse caso aqui, quem já jogou o jogo, então sabe que a trajetória aqui corresponde, no caso, a uma trajetória parabólica, resultado de um lançamento oblíquo, certo? Agora, vamos compreender a física desse lançamento oblíquo. Então, nesse lançamento oblíquo, olha só, nós consideramos que quando o pássaro ele é lançado aqui do estilingue, nós temos uma velocidade inicial V0. Essa velocidade inicial V0, ela tem um ângulo em relação à horizontal, tá ok? Então, ela tem um ângulo em relação à horizontal. E aí o pássaro ele vai até a construção, né? A gente comemora quando consegue destruir completamente ali a casa dos porcos. Nós temos um alcance desse tiro, desse lançamento, e nós consideramos que o movimento do pássaro ele se dá dependendo da aceleração da gravidade em uma das direções. Aqui, ó, no caso, aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade, o próprio nome, aceleração, no caso, nos diz o seguinte: a aceleração é a medida da variação da velocidade ao longo do tempo. Então, se a aceleração da gravidade atua verticalmente, por que atua verticalmente? Porque aponta para o centro do planeta Terra. Então, sempre aponta verticalmente para baixo. Essa aceleração da gravidade, ela influencia, então, o movimento na direção que ela atua. Portanto, ela influencia o movimento ao longo da vertical. Mas isso aqui é um movimento composto, porque ao mesmo tempo que nós temos um movimento na vertical, nós temos um movimento ocorrendo na horizontal, certo? Então, nós temos um movimento na vertical e um movimento na horizontal. Agora, como a aceleração da gravidade ela atua ao longo da vertical, então nós temos um movimento vertical com aceleração. E a aceleração da gravidade, ela tem um valor constante. E se ela tem um valor constante, o movimento que tem uma aceleração constante, ele é considerado como um movimento uniformemente variado. Então, nós temos um movimento uniformemente variado ao longo da vertical e nós temos um movimento uniforme ao longo da horizontal. Por quê? Porque se nós desprezarmos a resistência do ar, nós não temos, então, nenhuma força que atue ao longo da horizontal. Ao passo que na vertical existe aceleração da gravidade porque atua a força gravitacional. É muito importante aqui compreender que os movimentos ao longo, no caso da vertical e da horizontal, são movimentos independentes entre si, ou seja, aqui vale o chamado princípio da independência dos movimentos de Galileu Galilei. Então, segundo Galileu Galilei, isso aí já há quase 400 anos atrás, o que ele considerava? Que o movimento ao longo da vertical, ele não depende do movimento ao longo da horizontal, são movimentos independentes. O que existe de elo entre esses movimentos seria, no caso, o tempo, certo? Agora acompanha comigo aqui, que compreendendo que nós temos movimento vertical com aceleração constante, movimento horizontal, movimento uniforme, sem aceleração, portanto com velocidade constante,
Eu vou apresentar agora para você as equações desse movimento. Então, observe nessa tela aqui, a primeira coisa é quanto à velocidade. A velocidade ela faz um ângulo com a horizontal, portanto, a velocidade é um vetor oblíquo. E se a velocidade é um vetor oblíquo, nós precisamos fazer a decomposição da velocidade. A decomposição da velocidade. Então, observe que nós temos uma componente horizontal, que nós chamamos de componente Vx. Nós temos uma componente vertical, que nós chamamos de componente, no caso, V0y. Aqui alguns alunos, né, têm dúvida, mas por que essa tem o zerinho, V0y, e essa não tem o zerinho, é apenas Vx? Pelo seguinte fato, a componente Vx ela é horizontal, e a horizontal é um movimento uniforme. Se a velocidade no movimento uniforme é constante, o valor de Vx ele não muda em momento algum. Então, por isso nós chamamos apenas de Vx. Agora, na vertical, nós temos um movimento uniformemente variado, ou seja, existe uma aceleração e, com isso, significa que a velocidade ela está sendo alterada ao longo do tempo. Se a velocidade está sendo alterada ao longo do tempo, então o que acontece aqui com essa alteração da velocidade ao longo do tempo é que V0y é a velocidade no instante inicial, no instante de lançamento. Porque nós sabemos que ao longo da trajetória, esse valor da velocidade vertical vai sendo alterado à medida que o corpo se movimenta, à medida que o corpo descreve a trajetória. Então, observe que Vx é adjacente, aqui é o vetor adjacente. E nesse caso, por ser o vetor adjacente, ou podemos falar em outras palavras, que está próximo ao ângulo, então aqui nós usamos a função cosseno. Então, Vx é V0 que multiplica cosseno de θ. Ao passo que V0y está longe do ângulo. Esse vetor está distante do ângulo. Esse vetor é oposto ao ângulo. E, portanto, nós usamos para ele a função seno. Então, V0y é V0 seno de θ. Aqui agora, vamos lá. Considerando que ao longo da horizontal o movimento é uniforme, nós só temos uma equação para utilizar na horizontal. Então, observe aqui que essa equação aqui, ela é única, tá? Pensando na horizontal, é a única equação que nós temos. Onde A significa alcance que o corpo, que o projétil tem ao longo da horizontal, é o quanto ele percorre horizontalmente. Vx é essa componente da velocidade que eu acabei de explicar aqui, que essa componente surge pela decomposição do vetor velocidade inicial. E t corresponde ao tempo. Mas, na vertical, nós temos um movimento uniformemente variado, e aqui nós temos uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, e ela é constante. Considerando o referencial, tá, como sendo o solo, e pensando o seguinte, em relação a esse referencial. Vetor que aponta para baixo, sinal negativo. Vetor que aponta para cima, verticalmente para cima, sinal positivo. Então, nós temos Vy, que seria a velocidade em qualquer instante, é igual a V0y, positivo, porque V0y, observe aqui que ele aponta para cima, tá? Então, quando o objeto é disparado, V0y aponta verticalmente para cima. Menos, por que menos da gravidade? Porque a gravidade, observe aqui, ela aponta verticalmente para baixo, por isso, menos. Então, essa é a equação da velocidade, aquela equação V igual a V0, no caso, mais AT. Adequando, fica Vy igual a V0y menos GT. A segunda equação é a equação dos espaços, onde aqui a gente vai trabalhar com a
altura do corpo em função do tempo. H é uma altura qualquer, ou seja, para qualquer instante de tempo. H0 é a altura inicial. V0y multiplicado pelo tempo, tá? Positivo, porque V0y aponta verticalmente para cima, e menos gt ao quadrado, a aceleração é a da gravidade, e ela é, no caso, com sinal negativo, porque aponta verticalmente para baixo. Ainda temos a equação de Torricelli, adaptado para Vy ao quadrado, igual à velocidade inicial V0y ao quadrado, menos, por causa da gravidade que aponta para baixo, 2g delta h, variação na altura. Tá? Essa equação no meio aqui é aquela que muitos conhecem como sorvetão, e foi adaptada. Equação da velocidade, equação dos espaços e a equação de Torricelli. Então, essas são as equações que nós vamos considerar no lançamento oblíquo. Mas antes de aqui realizar um exercício, deixa eu falar também a respeito de o que seria uma generalização do lançamento oblíquo, que nós consideramos, é uma generalização, não, um caso particular, tá? Um caso particular do lançamento oblíquo, que seria o lançamento horizontal. Então, no lançamento horizontal, o que nós temos? Quando o corpo ele então é disparado, ele sai, no caso, com o seu vetor velocidade horizontalmente, ou seja, paralelo ao solo. Nesse caso, então, nós temos aqui uma trajetória que seria uma metade de uma parábola, certo? Então, está aqui. Essa seria a trajetória descrita. Ficou muito torta aqui, que coisa horrorosa, né? Mas, então, corresponde a uma meia parábola. Observe que, da mesma forma que eu expliquei no lançamento oblíquo, a vertical, no caso, é afetada pela aceleração da gravidade. E com isso, ao longo da vertical, nós temos um movimento uniformemente variado. Ao passo que ao longo da horizontal, nós não temos nenhuma força que atue sobre o corpo. E com isso, na horizontal, ao longo da horizontal, nós temos, nesse caso, um movimento, com velocidade constante. Então aqui, como eu disse, tá? E relembrando, movimento uniformemente variado na vertical, movimento uniforme na horizontal. Observe que dos termos que nós utilizaremos nas equações que eu vou apresentar logo a seguir, nós temos então aqui a velocidade inicial, que no instante de lançamento sempre é paralela ao solo, imaginando o solo plano e horizontal. E nós temos aqui a altura de lançamento, a aceleração da gravidade que atua somente na vertical e o alcance desse corpo que vai ser, no caso, lançado, disparado, tá? Que é o nosso bird aqui. Então, quanto às equações, nós temos o seguinte. As equações do movimento uniformemente variado, então, corresponde a V igual a GT, no caso, a velocidade Vy no instante zero, ela é sempre nula, e ela aumenta com a passagem do tempo, no decorrer do tempo. Observe aqui que nós estamos aqui atribuindo um sinal positivo, quer dizer, considerando, alterando o nível de, não o nível de referência, mas, no caso, o sentido de referência. Aqui, no caso, nós estamos adotando como verticalmente para baixo positivo, e por isso que G fica positivo. Não tem V0y, porque no instante inicial T0 igual a zero, nunca tem essa velocidade vertical, tem somente a velocidade de lançamento, que é a própria velocidade Vx. Então, Vy é igual a GT, nós temos H igual a GT ao quadrado sobre 2, considerando H0 igual a zero, e no caso V0y, que multiplica o tempo, também é igual a zero, então fica apenas HGT ao quadrado sobre 2. E Torricelli elimina V0y ao quadrado, ficando Vy ao quadrado igual a 2GH.
Observe que no lançamento horizontal ficam facilitadas as equações do movimento uniformemente variado, do movimento que ocorre na vertical. E na horizontal, da mesma forma que o oblíquo, não há alteração alguma, onde o alcance apenas é a velocidade Vx, que é a velocidade de lançamento, tá? Então, aqui, ó, Vx corresponde à velocidade de lançamento V0, multiplicado pelo tempo. O tempo seria o elo entre as direções vertical do move e horizontal do mu. Dois detalhes importantes aqui a serem considerados, tá? Como eu disse, o lançamento horizontal é um caso especial, é um caso particular do lançamento oblíquo. E no lançamento horizontal, o ângulo de lançamento seria zero. Então, nesse caso, o Vx ele seria V0 cosseno de zero, só que cosseno de zero é 1. Tá? Então, o V0 é o próprio Vx. E o V0y seria V0 seno. Tá? E seno de zero é zero. E por isso, então, que desaparece, no caso, a componente V0y. Tá? Essa, então, é a justificativa. Tá ok? O primeiro exercício que eu programei corresponde a um lançamento horizontal. Vou ler o enunciado aqui. O que nós temos? No enunciado, o bird é disparado horizontalmente de um estilingue que está a 45 metros acima de um terreno plano, emergindo da arma, que seria o estilingue, com velocidade de 50 metros por segundo. Letra A. Por quanto tempo o projétil permanece no ar? Então, temos que saber quanto tempo o bird aqui vai ficar no ar. Depois, letra B. A que distância horizontal do ponto de disparo ele se choca com o solo? Isso significa qual é o alcance desse disparo. E por último, quais as componentes do vetor velocidade no choque com o solo. Tá? Então, aqui nós temos a figura que representa essa situação. Nós, então, temos esse lançamento, que é um lançamento horizontal. Isso aqui corresponde a uma semi-parábola, uma metade de parábola. Tá? É claro que aqui nós vamos considerar que nesse lançamento o projétil disparado ele vem até o solo. Então ali, ó, eu coloquei aqui a construção dos porcos, mas aqui ele vem até o solo, certo? Então vamos considerar que o bird errou o alvo, coitado. Então veja só, aqui nós temos o alcance do disparo, nós temos aqui a trajetória, que é uma semi-parábola, ficou feia, tá? Realmente aqui ficou meio torta. Mas o que vale é a intenção. Gente, aqui é muito importante compreender, tá? Que quando nós temos aqui a chegada, deixa eu falar um pouquinho já desse item C. Nós temos então aqui, ó, o vetor velocidade. Então é a velocidade com que o corpo projétil chega ao solo. Essa velocidade aqui ela tem duas componentes, que é o que pede no item C. Uma componente aqui é horizontal, que seria a componente Vx, e a outra componente aqui é a componente, no caso, Vy. Mas antes de fazer a letra C, vamos resolver aqui a letra A. Por quanto tempo o projétil permanece no ar? Bom, observe que aqui eu já apresentei as equações e nós temos uma informação aqui que é a altura de que ele é lançado. Essa altura H aqui, ó. E se eu conheço a altura H e conheço a aceleração da gravidade, eu descubro o tempo. Então, nesse caso, eu vou utilizar aqui a equação H igual a gt elevado ao quadrado sobre 2. E aqui, então, eu tenho H eu conheço. Aqui eu tenho 45. Vou jogar esse 2 multiplicando lá para o lado esquerdo. 45 vezes 2. Igual a aceleração da gravidade de 10. Multiplicado por t ao quadrado. Observem que, nesse caso, o que acontece? 45 multiplicado por 2 é 90. E 90 por 10 é 9.
Então, eu tenho t ao quadrado igual a 9. Consequentemente, eu tiro a raiz em ambos os lados e eu terei t igual a 3 segundos. Então, quanto tempo o Bird aí permanece no ar? Ele permanece no ar por um tempo de 3 segundos, ok? 3 segundos. Agora, isso aqui era o item A. Deixa eu organizar aqui, vamos calcular o item B. No item B, precisamos calcular qual é a distância horizontal do ponto de disparo, tá? Que ele se choca com o solo, ou seja, qual é o alcance horizontal? Nós consideramos, então, que o alcance horizontal é igual, nesse caso, a velocidade Vx multiplicado pelo tempo. Mas aqui é importante lembrar que Vx é a velocidade inicial do lançamento. E essa velocidade inicial do lançamento é 50 metros por segundo. Então, observe que o alcance, nesse caso, seria Vx 50 multiplicado por 3, onde o alcance para esse movimento, a distância que ele percorre horizontalmente, é uma distância de 150 metros. Tá? Então, tá aí uma distância de 150 metros. E no item C, nós precisamos determinar as componentes do vetor velocidade no choque com o solo. Porque aqui nós entendemos o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma nova página. Tá? Uma nova página. Nós entendemos o seguinte. No movimento, então, de qualquer corpo lançado obliquamente, então, olha só, eu tenho aqui o solo. Eu tenho aqui o solo. Eu vou usar o corpo aqui, né? Então, tá aqui, ó. Quando o passarinho chega ali no solo, nós temos, como eu mostrei aqui, um vetor. Nós temos um vetor que seria o seu vetor velocidade final V, o impacto com o solo. Ele está vindo nessa trajetória aqui, ó. Aqui, tá? Então, impactou com o solo. Nós temos uma componente, que é a componente Vx. Porém, essa componente é muito importante saber que essa componente aqui, ela é sempre o quê? Constante. E se ela é constante, ela é o valor de Vx. E o valor de Vx seria Vx igual a 50 metros por segundo. Tá ok? Então, nós já sabemos o valor da componente Vx. A componente vertical é o que a gente chama de componente Vy. Essa componente Vy ela pode ser calculada. Tá? Ela pode ser calculada. E essa componente Vy, então, ela é calculada do seguinte modo. Olha só. Vy é igual a gt. Então, Vy é igual a g, aceleração da gravidade, 10, tempo 3, Vy é igual a 30 metros por segundo. Então tá aí, ó, Vx 50, Vy 30 seriam as componentes da velocidade, certo? Aqui eu só vou usar de um pouquinho de preciosismo. Então, no nosso sistema de referência, nós estamos considerando o seguinte, pessoal. Para baixo, nós temos então aqui, eu não sei se vocês já utilizaram vetores unitários. Eu vou utilizar aqui porque no eixo vertical y, nós temos um vetor unitário, tá? Que ele é o vetor unitário j. E aqui nós estamos considerando esse referencial que j é positivo. Na horizontal, que é o eixo x, nós utilizamos o vetor unitário i, e nesse sentido também ele é positivo. Ó, aqui são perpendiculares entre si.
Então, essa resposta ela pode ser dada da seguinte forma, que o vetor velocidade, ó, quando chega no solo, lá no solo, quando impacta com o solo, nós podemos dizer que V é igual, no caso, a Vx, só que Vx vale o quê? 50, e x é I. Então, 50i. Daí, mais, esse Vy é positivo, essa componente da velocidade, que é 30, e, por ser vertical, é J. Isso aqui, metros por segundo. E está aí representado esse vetor velocidade pedido, 50i mais 30j. Se você não conhece essa notação, utilizando vetores unitários I e J, te convido a dar uma olhadinha no Physics Box. Nós temos várias aulas sobre vetores e lá eu utilizo bastante essa notação aí, tá? Que algumas instituições acabam utilizando também. E essa questão, então, todos os 3 itens estão aqui resolvidos. Vamos lá, vamos para uma segunda questão agora. Durante um jogo de futebol, um goleiro chuta uma bola fazendo um ângulo de 30 graus com relação ao solo horizontal. Durante a trajetória, a bola alcança uma altura máxima de 5 metros. Considerando que o ar não interfere no movimento da bola, qual a velocidade que a bola adquiriu logo após sair do contato com o pé do goleiro? Use a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui nessa questão, nós temos representado aqui o chute dessa bola, certo? Então, nós temos, olhando bem aqui, ó, nós temos aqui a velocidade, que seria a velocidade inicial, V0. Nós temos a componente dessa velocidade, que é a componente Vx. Nós temos aqui a componente vertical, que é a componente V0y. Tá ok? Então, nós temos aqui as componentes. Essa questão aqui, gente, ela é fácil de ser resolvida, tá? Eu vou resolver, então, ela de forma direta, de modo que nós temos uma equação, que é aquela equação de Torricelli, que resolve diretamente. Vou relembrar aqui, ó. Essa equação diz que Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais, opa, perdão, não é mais não, menos, estamos em lançamento oblíquo, é 2g, e nesse caso aqui, é toda a altura que o corpo sobe. Então, vamos colocar aqui a altura máxima. Tá ok? Ó, essa aqui é a equação do Torricelli. Só que o negativo, porque o campo é lançado verticalmente para, no caso, verticalmente para cima, e a aceleração da gravidade nesse referencial, que está aqui, a aceleração da gravidade, aponta para baixo, e, portanto, sinal negativo. Bom, podemos substituir aqui o que nós conhecemos. Primeiro, quando nós pegamos o ponto de altura máxima, nós estamos aqui considerando, tá? Isso aqui. Altura máxima. No ponto de altura máxima, é muito importante saber que quando atingido essa posição, a velocidade Vy é igual a zero, certo? Então, a velocidade Vy ela é igual a zero. E nesse caso aqui, nós então temos, substituindo zero, então está lá, ó, zero ao quadrado, igual V0y. V0y é a componente, essa componente aqui, ela tem que ser o quê? V0 multiplicado por seno. Nesse caso, o ângulo de lançamento é 30 graus, então vai ficar seno de 30 graus. Menos 2g, e a altura que a gente sabe que é máxima. Gente, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar esse termo aqui lá para o lado esquerdo. Vou jogar esse termo para o lado esquerdo. E jogando para o lado esquerdo, está negativo na direita, positivo na esquerda. Então, 10, 2, vezes a gravidade. Gravidade 10, vezes a altura h. Essa altura h foi dada, ó, 5 metros. Então, vezes 5.
Isso é igual. Opa, velocidade aqui ao quadrado, velocidade ao quadrado. E aqui é seno ao quadrado de 30, tá? Desculpe, aqui. Então fica V0 ao quadrado. Seno de 30 elevado ao quadrado. O seno de 30 é meio. E isso fica elevado ao quadrado. Então ficou isso aqui porque eu já joguei o 2GH para o lado esquerdo. Me acompanha aqui. Me acompanha aqui. Deixa eu continuar aqui em cima. E nós vamos ter 2 que multiplica 10, 20 vezes 5, 100. Isso aqui é igual, no caso, a V0 ao quadrado. E 1 meio elevado ao quadrado é 1 quarto. Observe que 4 multiplicará 100. Nós temos, então, 400 igual a V0 ao quadrado. E V0 será o quê? A raiz de 400. E assim nós descobrimos que a velocidade inicial com que a bola é chutada é uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? Uma velocidade, então, inicial de 20 metros por segundo. Tá aí. Bom, se tiver dúvidas a respeito do que a gente está falando aqui, qualquer coisa, escreve aí que nós respondemos aí a todas as dúvidas que forem colocadas. Como essa questão pedia apenas o valor da velocidade inicial, está aqui determinado. Resposta correta, letra C, 20 metros por segundo. Nós vamos agora resolver uma terceira questão aqui, então, nessa aula. Essa é uma questão que já é um pouquinho mais complicada, tá? E nós temos o seguinte. Em certa ocasião, enquanto regava um jardim, um jardineiro percebeu que, colocando a saída da mangueira quase na posição vertical e junto ao solo, se ele variasse a inclinação com a qual a água saía, ela atingia posições diferentes, mas nunca ultrapassava a distância horizontal de 9,8 metros do ponto de partida. Com essa informação, adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar e sabendo que a água sai da mangueira com velocidade escalar constante, pode-se concluir que essa velocidade vale aproximadamente em metros por segundo. Então, qual seria a velocidade de saída da água da mangueira? Observe que aqui ele coloca, né, em duas posições. Então, a mangueira colocada verticalmente para cima, e aqui, naturalmente, a água jorra para cima. Depois ele coloca a mangueira na horizontal, e aí a água vai, né, sair na horizontal. Mas o que acontece? Ele percebe que a máxima distância é uma distância de 9,8 metros. Então, a água quando lançada, então ela vai lá, ó. O jato d'água percorre aí essa distância aqui horizontal, de 9,8 metros. Agora, a questão é a seguinte, né? Qual foi o valor dessa velocidade aqui, ó? De lançamento, velocidade inicial de lançamento dessa água, tá? Para chegar nesse valor de velocidade inicial, tem uma coisa muito importante que nós precisamos considerar aqui, gente. Nós precisamos aqui considerar, né, qual é o ângulo de lançamento? Qual seria o ângulo de lançamento? O ângulo de lançamento, observe que se nós temos uma distância máxima de 9,8 metros, então nós tivemos aqui o alcance máximo. Guarde bem essa informação, tá? Guarde bem essa informação. O alcance máximo, ele é obtido para, no caso, um ângulo de 45 graus. Então, o alcance máximo, ele ocorre para um ângulo de 45 graus, tá ok? Bom, para resolver essa questão,
Então, vamos relembrar o seguinte. Deixa eu pegar uma nova tela, que eu tenho um desenho parecido com esse, tá? Então, eu tenho aqui, né? Nós precisamos considerar, então, eu tenho aqui a minha componente da velocidade, que essa componente aqui, ó, é V0y, e tem uma componente aqui horizontal da minha velocidade, que é a componente Vx. Tudo bem? Então, o negócio é o seguinte, nós vamos começar aqui, já que nós conhecemos esse alcance, que vale 9,8 metros, nós vamos aqui, então, considerar a ideia do alcance. Então, eu parto da ideia de que o alcance, o que, que é? Né? Lembrando, o alcance é Vx multiplicado pelo tempo. O alcance é 9,8. Vx é aquela componente da velocidade, né? Para quem não lembra, Vx é V0 cosseno do ângulo θ. No caso, o nosso ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Então, essa componente aqui ela é V0 vezes cosseno de 45, que multiplica o tempo. Observe que aqui, desenvolvendo um pouquinho mais, nós vamos ter 9,8, que é igual a V0 raiz de 2 sobre 2, que multiplica o tempo. Eu vou isolar V0. Não. Só vou jogar esse raiz de 2 sobre 2 para o lado oposto. Então, 2 multiplica 9,8, eu tenho 19,6. Raiz de 2 vai dividir, então, sobre raiz de 2, igual a V0 que multiplica T, certo? Moçada, isso aqui, então, é uma equação que eu obtive usando aqui o conceito de alcance, mas tem duas incógnitas, V0 e tempo, certo? Então, agora, nós vamos considerar o movimento ao longo, né, as equações, na verdade, da vertical, porque essa equação aqui é a equação única que nós temos para a horizontal. Agora eu vou pegar uma equação na vertical e vou pegar aqui a equação da velocidade. Então, na vertical, olha só, na vertical, eu vou pegar a equação da velocidade que diz que Vy é igual a V0y, nesse caso, é menos GT. Mas eu vou considerar aqui o seguinte, veja, quando esse corpo ele é lançado, então ele é lançado aqui, ó. Quando ele chega novamente ao solo, o que nós sabemos? Que ele tem exatamente o mesmo valor de velocidade, não a mesma direção, mas o mesmo módulo da velocidade. Isso aí é muito importante, estudante. Saber que o módulo da velocidade é exatamente o mesmo quando ele chega no solo, exatamente o mesmo módulo. Então ele tem o mesmo valor, tá? Olha só que importante. Ele tem o mesmo valor de Vx, ele tem o mesmo Vx, e ele tem o mesmo valor de V0y. Só que esse sentido é um sentido que oposto, então esse aqui é menos V0y. Observe que eu vou fazer aqui, ó, essa jogada exatamente aqui. Então o que Vy é? Vy é para nós menos V0y, porque é a mesma velocidade que ele chega, vertical é a velocidade que ele saiu, tá? Isso aqui é igual a V0y menos GT. Se eu jogo V0y para o outro lado, eu vou ter, no caso, menos V0y menos V0y, que é igual a menos GT. Somando essas duas parcelas, eu tenho, no caso, menos 2 V0y igual a menos GT. Ambos os lados negativo, posso torná-los positivo, certo? E aqui eu já percebi que eu vou ter problemas de espaço, então eu vou abrir aqui uma nova página, tá? Nessa nova página aqui, um novo slide em branco.
Vou transferir aqui alguns resultados que nós já obtivemos. Então, através lá da equação do alcance, a gente obteve 19,6 dividido por raiz de 2 igual a V0 que multiplica T. Né? Esse resultado aqui foi um resultado que eu já havia chego. E na outra página, também nós estávamos com essa linha de raciocínio em que 2V0y é igual a G que multiplica T. Né? Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos desenvolver essa matemática aqui. 2. O que é V0y? É V0 seno, no caso, aqui, né? Seria também seno de 45 graus igual a G vezes T. Agora, olha só a jogadinha que eu vou desenvolver aqui. Tá? Ainda não, daqui a pouquinho. Tá? Então, vai lá, podia fazer isso agora, eu vou esperar um pouquinho. Então, eu tenho 2, nesse caso, V0, seno de 45, raiz de 2, sobre 2, igual a G, que é 10, que multiplica T. Posso agora simplificar 2 com 2, e eu fiquei com o seguinte, raiz de 2, V0, igual a 10T. Tá? E aí, olhando isso aqui, né, a gente pode usar um artifício matemático muito bacana aqui, gente. Olha, um artifício matemático bem legal. Eu vou pegar nesse lado e multiplicar por T, e nesse lado multiplicar por T. Olha só que bacana. Nesse caso, quando eu faço isso, eu tenho o termo V0T. Só que V0T, é isso aqui, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é V0T. V0T é 19,6 sobre raiz de 2. Tá? Então, eu passo a ter aqui, ó, raiz de 2 que multiplica 19,6 dividido por raiz de 2. Isso aqui é igual a 10 que multiplica T ao quadrado. E eu simplifico raiz de 2 com raiz de 2. E com isso, eu vou chegar, nesse caso, ó, mais uma seta, eu adoro essas setas. Vem para cá, eu fico com 19,6 divididos por 10 igual a T ao quadrado. E, na verdade, isso aqui é a raiz de 1,96, que é igual a T. E a raiz de 1,96 me dá um tempo de 1,4 segundos, tá? Para a água cair no solo. Então, ela faz e leva 1,4 segundos para cair no solo. Mas o que o problema quer não é o tempo, tá? Ele quer a velocidade inicial. Então, novamente, eu vou pegar essa equação aqui, ó. 19,6. Então, agora, ó, substituindo aonde? Substituindo no asterisco. Aqui, ó, substituindo no asterisco. O asterisco é essa equação aqui. Então, vai ficar assim, ó, 19,6 sobre raiz de 2 igual a V0 vezes 1,4, tá? Nesse caso aqui, gente, vou utilizar a calculadora aqui. Então, nós temos 19,6 divididos por, no caso, raiz de 2. Isso aqui dá 13,86. Então, me acompanha aí, ó, 13,86. Já passo 1,4 dividindo, igual a V0, e, consequentemente, chego num valor de V0 com essa divisão. Então, olha só, divido aí por 1,4. Isso aí dá 9,9. 9,9
metros por segundo. E determinamos com isso a velocidade com que a água saiu da mangueira, certo? Nessa equação, as alternativas, aqui ó, aproximadamente, então, resposta correta, letra C, 10, beleza? Nós temos aqui, ó, o mesmo problema do jardineiro lá que lança água, porém existe uma equação pronta, gente, que é a equação do alcance horizontal. Essa equação, eu fiz a opção apenas de colocar direto, não fazer a dedução, mas ela pode ser muito útil em alguns casos. O detalhe é que normalmente ela não vem impressa lá no caderno de provas, tá? É raro isso acontecer. Tem provas que nem tem formulário, você tem que saber de cabeça. E ela, nesse caso, resolve essa questão. Você pode ver que eu tomei um caminho na resolução ali, é claro que eu quis resolver daquele modo, mas que aqui a solução é direta. Porque, veja só, nós temos o alcance, que vale 9,8. Nós sabemos que o ângulo tem que ser 45 graus, a gravidade é 10. A nossa única incógnita seria o V0. Observe, então, que aqui eu vou utilizar essa mesma equação que eu estou apresentando. Então, nesse caso, eu teria, né, substituindo já os valores, eu teria 9,8 igual a V0 ao quadrado. Então, V0 é o que a gente quer descobrir, vezes o seno. Nós vimos que para o alcance máximo, o ângulo tem que ser 45 graus. Então, está aqui colocado esse ângulo de 45 graus. Esse ângulo de 45 graus é o ângulo que proporciona o alcance máximo. Então, lembrar sempre disso. O alcance máximo é obtido para um ângulo de 45 graus. Então, aqui o que eu tenho? Seno de 2θ, seno de 2 vezes 45 graus. Tá? Dividido pela aceleração da gravidade, que seria 10. Observe que aqui, 10 que multiplica 9,8, eu fico com 98, igual a V0 ao quadrado, seno de 90 graus. Porém, o seno de 90 graus, ele vale 1, certo? E V0 é a raiz de 98. Tira a raiz de 98 e nós vamos encontrar um valor de 9,9 metros por segundo. Olha a diferença na solução utilizando essa equação, hein? Então, veja a diferença na solução através dessa equação. Olha o quanto ela ajudou. Qual que é o inconveniente? Tem que decorar, tá? Tem que decorar. Só que essa equação ela tem uma restrição, ela não vale para tudo. Quando nós temos desnível, ela não pode ser utilizada. Eu mostro isso aqui daqui a pouco. A resposta é a letra C. Então, se o ponto de lançamento e o ponto de chegada eles não estiverem nivelados, esqueça essa equação, ela não serve, tá ok? Bom, a outra questão eu voltei naquela do jogo de futebol, tá? Onde, naquela do jogo de futebol, nós tínhamos aqui a altura máxima, que foi dada como sendo uma altura máxima de 5 metros, e o problema queria saber aqui o valor da velocidade V0, certo? Então, nós já resolvemos essa questão, e nós temos também, o que eu quero mostrar aqui, uma equação para encontrar a altura máxima. Para encontrar essa altura máxima, então, a altura máxima é velocidade inicial ao quadrado, vezes seno ao quadrado do ângulo, dividido por 2 vezes g. Tá? Então, nós temos aqui, com essa expressão, como encontrar a altura máxima. Bom, substituindo os termos nessa expressão, então nós temos qual é a altura máxima? Nesse problema, ela vale 5. Então, 5 é igual a V0 ao quadrado, é a nossa incógnita. Então, V0 ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado do ângulo de lançamento, que é 30 graus, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. 2 vezes 10. Observe que aqui eu terei 5 que multiplica 2 vezes 10, que é 20, igual
a V0 ao quadrado, que multiplica seno de 30, então meio elevado ao quadrado. 5 multiplica 20, isso é 100, que é igual a V0 ao quadrado, que multiplica 1/4. O 4 passa para a esquerda, teremos 400 igual a V0 ao quadrado. Tira a raiz, a conclusão é que V0 é igual a 20 metros por segundo, tá ok? 20 metros por segundo. Eu já havia resolvido essa questão, tá? Só que utilizando uma outra equação. Na realidade, a outra equação corresponde a essa equação apenas isolando a altura. Então, está aqui, ó, resposta à letra C. E essa foi, então... eu tenho mais uma tela, tá? A última tela só faz aquele reforço, mostrando que, quando nós temos desnível, a equação do alcance não pode ser utilizada. Na verdade, a equação da altura até pode. Não é recomendável, tá? Quando é desnível, porque geralmente as questões de desnível, você só pode utilizar isso aqui, tá? Ó, você só pode utilizar isso aqui, normalmente, quando você quer saber. Então, vou escrever aqui, ó. Quando você quer a altura máxima. Se você tem um problema de desnível que quer a altura máxima, aí não tem problema utilizar essa equação. Se ele quiser saber outras coisas, esqueça dessa equação, não vai utilizar que você erra. Tá? Vai pelas equações que eu apresentei no início da aula. A equação do alcance, essa está proibida. Com desnível, não se usa. Tá ok?